Bom dia, estamos começando mais um programa Direito em Debate. Lembrando, o nosso programa tem por objetivo democratizar o ensino jurídico em toda a região tocantina. Hoje vamos tratar sobre diversos temas ligados ao direito penal e também ligados ao direito da criança e adolescente. Lembrando, o nosso programa é um oferecimento do restaurante Miste Gastronomia Saudável, Aesthetic Center, Medicina e Estética, e da Facimp, Qualidade Internacional. Antes de iniciar o nosso bate-papo, gostaria de trazer uma informação importantíssima para vocês. O nosso programa agora está passando também na Rádio Antena 10 da cidade de Amarante. Então, nós não temos apenas telespectadores, temos também ouvintes aí da cidade de Amarante e região. Bom, para iniciar o nosso programa de hoje, estamos aqui com a presença do nosso advogado criminalista, professor de Direito, Jimmy Davidson. Muito obrigado pela participação no nosso programa. E também estamos aqui com o doutor Delvan Tavares. Doutor Delvan Tavares, que é juiz de Direito na comarca de Imperatriz, certo? Vinculado à vara da infância e juventude. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Já inicio o nosso bate-papo aqui falando com o doutor Jimmy. Doutor Jimmy, tem se falado muito na mídia, né, sobre a questão da execução provisória de uma pena, né? De algum tempo para cá, em razão, né, inclusive, de algumas condenações da Lava Jato, especialmente a condenação do ex-presidente Lula, vem se falando muito sobre esse tema, certo? Mas, afinal de contas, quando que uma pena, de fato, pode ser cumprida? Bem, doutor Paulo, primeiramente, para a gente abordar esse tema, seria necessário nós fazermos um estudo histórico daquilo que o STF via entendendo após a Constituição de 88 até hoje. De 88 até 2009, mais ou menos, a compreensão dos tribunais era que a pena poderia ser executada após o julgamento em segunda instância, ou seja, após o julgamento pelo tribunal, uma vez que no STJ, que seria uma espécie de terceira instância, e no STF, que seria uma espécie também de quarta instância, não se era mais permitido discutir sobre a autoria ou a materialidade do fato, mas sim a respeito de nulidade ou mesmo na dosimetria de pena e etc. Em 2009, todavia, houve uma virada de mesa e aí o STF passa a entender de maneira diversa e compreende a expressão trânsito em julgado como um impeditivo para a expedição de mandado de prisão para qualquer pessoa que não esteja presa preventivamente. Em 2016, o STF volta a mudar de entendimento e passa ao entendimento de outrora, que é este que nós estamos vendo aí odiernamente, qual seja, julgou no tribunal, após segunda instância, ainda que tenha um recurso aceito pelo STJ, em terceira instância em Brasília, o mandado de prisão é expedido, porque não caberia mais discutir matéria de fato. E a matéria de fato diria respeito à autoria e materialidade. Então, a compreensão hoje do STF é essa, tem esse esforço histórico que é necessário nós prestarmos atenção nele, e há um debate ainda muito amplo sobre essa situação, inclusive sobre a questão do Tribunal do Júri. Agora, essa decisão, né, na verdade, ela ainda continua sendo passível de questionamento, esse entendimento, porque nós sabemos que a nossa Constituição expressa, né, no sentido de não se considerar culpado, né, antes do trânsito em julgado de uma decisão. Mas aí a compreensão dos que defendem que o mandado de prisão pode ser expedido após segundo grau é que essa expressão considerar culpado não é o mesmo de se dizer que não se pode ser preso. Claro que isso é um debate semântico e acho que até teleológico, você diz respeito à finalidade dessa expressão na Constituição, muito amplo e que enseja grandes debates, grandes estudos, profundos estudos a respeito do tema. Então, quem defende, na verdade, que o mandado de prisão pode ser expedido, entende, não, a Constituição, nesse ponto, ela não impede a prisão, ela só impede que você seja considerado completamente culpado.
Porque até o entendimento comum, né, que se tem sobre trânsito em julgado até então seria quando não se cabe mais recurso ou já se interpuseram todos os recursos possíveis, né? Então, esse entendimento mudou. Mudou. O que também causa um problema dentro, por exemplo, da área do processo penal. Porque nós só temos 2 tipos, ou teríamos de ter apenas 2 tipos de prisão no nosso ordenamento. Qual seja? A decorrente de trânsito em julgado, ou seja, de uma sentença definitiva transitada em julgado, e aquela que são as prisões cautelares, prisão preventiva, prisão temporária. Fora desses 2 tipos de prisão, não haveria outro tipo de prisão no Brasil. Mas acaba que esse entendimento do STF hoje, que está prevalecendo, ele cria esse 3º tipo de prisão, que seria a decorrente do julgamento em 2º grau, do processo de ter sido julgado em 2º grau. Perfeito. Bom, doutor Delvan, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa Direito e Debate. É uma honra recebê-lo. Você, né, como grande jurista aqui da cidade da região, é nosso professor, né, de processo civil, recordo de suas aulas, tá? Aprendi muito com você, então é um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso programa. Foi meu professor também. Que bom. Um ótimo professor. Verdade. Bom, doutor Delvan, então nós estamos verificando que é possível aí a execução, né, atualmente, está sendo possível a execução provisória de uma decisão condenatória quando for confirmada pelo tribunal. Nós sabemos que os menores, eles praticam atos infracionais, né? Não praticam crime, praticam fatos que é definido na lei como crime, mas recebem tratamento como um ato infracional. Esse entendimento, né, da possibilidade de se executar a pena provisória é possível também se aplicar ao menor infrator quando pratica ato infracional? Paulo, bom dia. Jimmy, bom dia. É um prazer estar aqui no seu programa. Uma honra, aliás, me encontrar com 2 ex-alunos e que seguem carreiras jurídicas brilhantes. Nós não temos mais nenhuma discussão em relação a isso, a cumprimento imediato, no caso de medida socioeducativa, no âmbito do adolescente infrator. É entendimento absolutamente tranquilo de que, aplicada a medida, ainda que em 1º grau, o adolescente inicia imediatamente o cumprimento da medida. Porque ali nós temos outros parâmetros. Porque a medida socioeducativa, diferentemente da pena, ela tem uma função de socioeducação muito mais marcante do que a pena. Então, não seria razoável aguardar-se o trânsito em julgado de uma sentença que impõe uma medida para só então o adolescente iniciar o cumprimento da pena, porque isso violaria inclusive o princípio da atualidade, porque um dos princípios que norteia todas e quaisquer medidas, seja ela medida de proteção ou medida socioeducativa, é o princípio da atualidade, ou seja, aplicar uma medida correspondente àquela situação vivenciada por aquele adolescente naquele instante. Então, em razão disso, há um entendimento absolutamente tranquilo, muito embora o ECA ele deixasse uma lacuna em relação a esse ponto, mas a jurisprudência já assentou o entendimento no sentido de que, aplicada a medida, inicia imediatamente a execução dela. Ou seja, se eu aplico uma medida de internação a um adolescente que praticou um homicídio, estando ele apreendido provisoriamente ou não, ele já inicia o cumprimento dessa medida. E isso não impede, obviamente, de ele recorrer dessa sentença. E como esses processos eles devem tramitar com absoluta brevidade, o tribunal tem a obrigação de forma imediata, apreciar esse recurso e, caso reforme essa sentença, determinar a liberação desse adolescente do cumprimento da medida recebida. Até porque acredito que o objetivo da medida socioeducativa, ainda que seja que tenha ali uma possibilidade de uma internação nele, de ter a restrição da liberdade, o principal não é isso, né? Estabelecer algumas medidas que possam reintegrar ele à sociedade, influenciar na formação dele. E nesse caso teria que ser rápido, iniciar logo. Exatamente. Tanto que a internação provisória, que corresponderia a uma prisão preventiva para um adulto, ela não pode ser
superior a 45 dias. Então, a vara da infância tem um prazo de 45 dias para resolver um processo em que o adolescente está privado de liberdade, sob pena de ele ser posto incontinente em liberdade. Então, essa celeridade, é com essa celeridade que nós atuamos, e em razão dessa pressa em resolver aquela demanda, não há a possibilidade de ele recorrer, até porque a medida de internação, ou outra medida em meio aberto, ela tem um tempo para ser efetivada. Se o adolescente, outrora adolescente, ele completa 21 anos de idade, nenhuma medida mais pode ser imposta a ele. Você imagina um processo aguardando o julgamento de um recurso e de um adolescente que tenha praticado um latrocínio, por exemplo, e eis que por meio desses recursos ele consegue atingir essa idade de 21 anos, ele sai ileso, sem nenhuma imposição de medida em relação àquele mal que ele praticou. Perfeito. Bom, nosso primeiro bloco já está se encerrando. Não saio daí, já voltamos com mais direito penal e direito da criança e do adolescente. Não saiam daí. Hoje também participa do nosso programa acadêmica de Direito e de Jornalismo, né? A aluna Letícia, que cursa Direito na Facimp e também Jornalismo na UFMA. Boa noite, Letícia. Seja bem-vinda ao nosso programa, tá? É um prazer recebê-la. Conte pra gente como é conciliar, né, esses dois cursos, curso de Direito, curso de Jornalismo, né? E o que que você pretende aí com essas duas formações? Bom, boa tarde, meu nome é Ana Letícia. Primeiramente, eu não vou dizer que é fácil conciliar as duas faculdades, porque não é, mas quando a gente gosta, quando a gente faz o que a gente gosta, tudo se torna prazeroso, e é isso que acontece comigo. Primeiro eu comecei fazendo a faculdade de jornalismo, mas sempre tive um sonho de fazer direito e queria fazer a mudança de curso dentro da UFMA mesmo. Não consegui e acabei me apaixonando pelo jornalismo. Logo depois de um ano, entrei na faculdade de Direito, me apaixonei também e não queria largar nenhum dos dois cursos, né? Por isso que continuei. Mas, como eu disse que não é fácil, né? Eu tive que trabalhar. Quando comecei a trabalhar, tudo ficou mais difícil. Não tinha tempo para estudar em casa, porque não adianta a gente só fazer a faculdade, não revisar o assunto em casa, não estudar. E eu tive que trancar o curso de jornalismo. Quando tranquei, fiquei só no direito e sabia que estava faltando alguma coisa. Senti falta do meu curso de jornalismo, né? E eu voltei e hoje estou fazendo os dois cursos, muito feliz, pretendo terminar os dois. Não vou mais trancar, se Deus quiser. E é isso. Perfeito. E qual é o seu objetivo? Como que você pretende alinhar, né, futuramente essa questão do jornalismo com o direito? Você vai ficar em um ou vai ficar no outro? Ou acha que dá para conciliar? Eu acho que vai dar para conciliar, porque assim, eu pretendo fazer concursos. E inicialmente eu acho que o direito tem uma abrangência bem maior. Eu acho que me encontrei mais no direito, porém, pode ser que eu faça alguma coisa no jornalismo também, né? Eu estou aqui, sou advogado, professor, estou aqui como apresentador. Não é verdade? A gente nunca sabe, né? É verdade. Então, assim, eu acredito que o jornalismo vai lhe ajudar bastante no aspecto da comunicação, Isso, né? No estudo da comunicação, e dá sim para aliar com o direito, né? São novas áreas do direito que estão surgindo, novos profissionais da área jurídica estão surgindo, e eu acho que é importante você agregar conhecimento. Parabéns. Bom, doutor Delvan, a vara da infância, né? Aqui em Imperatriz, e a vara da infância, lógico, como órgão, quais os casos, os principais casos que ela atua, que ela cuida? Qual a matéria que a vara da infância lhe dá atualmente? Olha, a vara da infância de Imperatriz especificamente, porque dentro da vara da infância ou da matéria infância é possível dividir as competências, matéria infracional, execução de medida e matéria protetiva, mas em Imperatriz todas essas matérias elas
são de competência da Vara da Infância de Imperatriz. Então, nós temos, de um lado, os atos infracionais, que são os crimes praticados por adolescentes, e a execução das medidas socioeducativas que são impostas, desde uma advertência, uma liberdade assistida, uma prestação de serviço à comunidade, uma semi-liberdade, e a mais gravosa das medidas, que é a internação, que é uma restrição de liberdade igual à restrição de liberdade para um adulto, com a diferença de que a internação tem um tempo bem inferior ao tempo de cumprimento de uma pena, dependendo também do crime que o adulto pratica ou do ato infracional praticado pelo adolescente. Então, de um lado, nós temos essa competência em conexão com outras instituições, porque, por exemplo, as medidas em meio aberto, liberdade assistida, são executadas e a PSC, prestação de serviço à comunidade, são executadas pelo CREAS, que é um órgão do município, da Prefeitura Municipal de Imperatriz, de Edson Lobão, de Vila Nova dos Martírios, de Davinópolis, que compõem aqui a nossa comarca. E a semi-liberdade e a internação, nós temos uma conexão com a FUNAC, que é a Fundação da Criança do Maranhão, que é responsável pela execução dessas medidas de privação de liberdade. Por outro lado, nós temos outras competências, como, por exemplo, todo o processo de adoção ou de habilitação para adoção é com a Vara da Infância. Então, se alguém pretende adotar uma criança e precisa se cadastrar, tem que ir à Vara da Infância. E, efetivamente, se pretende adotar uma criança, o processo corre exclusivamente na Vara da Infância. Além dessa competência, nós temos uma competência relacionada a infrações administrativas. E aí nós contamos com o suporte do nosso comissariado. Exatamente, são fiscalizações realizadas em shows, em bares, em locais onde haja aglomeração ou presença de crianças e adolescentes e que podem ser prejudiciais à sua formação. E se houver violação de direitos de criança e adolescente, esse espaço ou esse evento ele é autuado, isso resulta na instauração de um processo e essa pessoa está sujeita a uma penalidade que, de um modo geral, é uma multa e a interdição do estabelecimento, por exemplo. Mas também, que é algo assim, que é o forte da nossa atuação, porque há uma quantidade muito grande em tramitação de processos relacionados a esse tema, são as ações de obrigação de fazer as ações civis públicas promovidas contra o Estado e os municípios, visando garantir atendimento de saúde, fornecimento de leite especial para crianças portadoras de alergia alimentar, por exemplo, internações, inclusão de crianças em tratamento fora de domicílio, ou seja, encaminhar crianças para outros estados para garantir cirurgia do coração, uma série de outros procedimentos cirúrgicos, outros tratamentos de saúde que resultam muitas vezes em bloqueio de dinheiro público para pagar o exame, para fazer a cirurgia, para adquirir o leite e assim por diante. Além disso, nós cuidamos das crianças e adolescentes que são alvo de violência física, violência sexual, violência psicológica, e essas crianças, elas recebem as medidas de proteção por intermédio da Vara da Infância, normalmente levada ao nosso conhecimento pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público, pela Delegacia da Criança e do Adolescente, e muitas vezes nós precisamos encaminhar essas crianças para um acolhimento. Nós temos 3 instituições de acolhimento aqui em Imperatriz. Hoje nós devemos ter em torno de 100 crianças e adolescentes em situação de acolhimento, ou sendo preparadas para adoção, né, porque nós precisamos passar por um processo de destituição do poder familiar daqueles pais, ou tentando reinserir essa criança, esse adolescente na família natural ou na família extensa, a fim de que eles voltem numa condição de proteção, de segurança mínima, que lhe garanta o seu desenvolvimento integral. Então, basicamente, é esse conjunto de demandas que formam a competência da Vara da Infância e da Juventude de Imperatriz. Perfeito.
Bom, no nosso terceiro bloco nós vamos responder as perguntas dos nossos telespectadores e ouvintes e dos nossos seguidores nas redes sociais. Tivemos muitas perguntas sobre esse tema. Não saiam daí, já voltamos. Olá pessoal, voltando com o terceiro bloco do nosso programa. Vamos agora partir para as perguntas, né, dos nossos seguidores. Só que antes, nós temos uma pergunta da nossa jornalista, futura jornalista aqui, né? Fica à vontade, Ana Letícia, por favor, faça o seu questionamento. Doutor Galvão, o Estado, ele consegue oferecer condições de medidas socioeducativas além da internação desses jovens infratores que você falou? Olha, esse é o nosso grande desafio. De fato, as medidas em meio aberto, que são liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, elas não têm cumprido adequadamente a sua função, que é exatamente ressocializar ou socioeducar, como nós dizemos, o adolescente. De modo que é uma frustração para o sistema o fato de que a única medida que efetivamente cumpre uma parte do seu propósito de forma adequada é a internação, porque o adolescente de fato fica privado de liberdade e ali ele fica impedido, por exemplo, de praticar outros atos infracionais e tem realmente alguma assistência do Estado, inclusive assistência escolar, pedagógica, assistência psicológica, de saúde, enfim. Mas as medidas em meio aberto, elas não vêm cumprindo adequadamente a sua função e esse tem sido o ponto mais sensível do sistema socioeducativo, não apenas no Imperatriz, no Maranhão, como no Brasil como um todo, mas há políticas voltadas para aprimorar a execução dessas medidas. Perfeito. A pergunta agora é para o Dr. Jimmy, né? O estudante Pablo pergunta: Dr. Jimmy, o que é preciso para ter sucesso na advocacia criminal? E aí, qual é a sua dica? É uma pergunta que muitos me fazem. Que bom que foi feita agora no programa com o alcance que tem. Bem, na advocacia, na verdade, como um todo, primeiro é necessário, a meu sentir, ter paixão pelo que faz. Porque, como é uma construção, e muitas vezes você está construindo ali do zero, empreender, a advocacia é empreender, é um trabalho absolutamente, primeiramente, digamos assim, mental. Você precisa ter paixão, precisa ter muito determinado e saber que as coisas, ter consciência que as coisas não irão acontecer do dia para a noite. Portanto, uma palavra-chave que serviu muito para mim foi paciência. Ter paciência. Paciência e trabalho contínuo. Muito trabalho e muito estudo. Nós temos muitos profissionais do direito, muitos advogados, mas há espaço para a boa advocacia. A boa advocacia não fica sem causas, a boa advocacia que se exercita com competência, com diligência, consegue sim ter sucesso. E, diria eu, ainda mais, uma preocupação constante com os estudos. A leitura, a produção também de conteúdo é importante. Seja texto, hoje em dia você tem inúmeros sites que você pode estar produzindo textos, escrevendo sobre algo, e então isso acaba por te diferenciar um pouco no mercado, entendeu? Fazer algo diferente daquilo que a grande massa está fazendo, mas sempre, claro, obedecendo ali o código de ética, o nosso código, sem feri-lo, de dentro desse padrão. Perfeito. Doutor Galvão, o seguidor Gabriel, ele tem um questionamento e também a seguidora Maiara tem outro questionamento. Como tem um completa o outro, vou fazer os dois. Primeiro, ele colocou: alguém que fez a chamada adoção à brasileira e queira reparar esse erro, é possível? Eu não sei bem qual o contexto, mas eu acredito que é possível validar uma adoção à brasileira. Então, como esse contexto da adoção brasileira? Como que primeiro ocorre? vamos entender o que é a adoção à brasileira. A adoção à brasileira é aquela em que a pessoa vai ao cartório e registra o filho de outra pessoa como sendo seu filho. Então, ele se passa por pai biológico, registra
e ele passa, então, a ser o pai registral também. Ocorre que isso vem acontecendo em uma ou outra situação, esse pai ou essa mãe se arrependem do que fizeram. Seja porque aquela criança virou adolescente ou um adulto e criou atrito com a família e querem desfazer essa adoção brasileira. Só que os tribunais entendem que isso não é possível da perspectiva do adotante, do pai e da mãe, porque ele livremente não foi induzido a erro, ele livremente, burlando a lei, ele acabou transformando aquela pessoa em filho ou em filha. Então, ele não tem a condição de se arrepender posteriormente para reparar, porque esse erro, porque do ponto de vista do interesse do adotando, aquela já é uma situação consolidada. Ele não pediu para ser adotado, criou-se um vínculo afetivo e aí o adotante não tem o direito de anular aquele ato. Agora, o adotado, sim. Se ele descobrir que foi adotado de forma equivocada, e ele pode buscar uma anulação dessa adoção brasileira. E a punição para a adoção brasileira? Tem punição? Tem. O Código Penal, ele prevê um crime que é exatamente adotar filho alheio como sendo seu. Salvo engano, é uma pena de 6 meses a 2 anos de reclusão. Perfeito. O seguidor Hugo, ele fez uma pergunta, ele indicou o artigo aqui, eu não sei se o doutor recorda do artigo, né? Quem responde pelo crime do artigo 244 do ECA? Eu acho que é relativo à venda de fogos para menores. Né? Talvez seja um crime se é o vendedor ou proprietário do estabelecimento. Respondendo ao questionamento do seguidor do programa, o artigo 244 estabelece que vender e fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, isso resulta numa pena de 6 meses a 2 anos e multa. Bem, quem responde por esse crime é qualquer pessoa que pratique essa conduta, independentemente de ser proprietário ou não de determinado estabelecimento, até mesmo um pai pode responder pelo crime, caso ele forneça nessas circunstâncias esse material a uma criança ou adolescente. Perfeito. Muito obrigado pela participação de vocês. Aqui ainda ficaram alguns questionamentos que eu vou deixar para vocês responderem posteriormente através das redes sociais. Muito obrigado, doutor Delvan, doutor Jimmy, Ana Letícia, muito obrigado pela sua participação. E a você, amigo telespectador, e a você, amigo ouvinte também da Rádio Antena 10 FM de Amarante. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.